Tá gravando? Tá. Por que os cabalistas esconderam a Kabbalah por muitos anos? O nosso Rabi dá uma resposta de que como seria possível revelar tudo o que ela estuda para nós de uma só vez. Então, mesmo quando você começa a estudar a Kabbalah, qualquer ciência, inclusive, ela é revelada gradualmente porque você precisa coletar dados, você precisa armazená-los, você precisa adaptar-se a eles, mastigar dentro de si essa nova realidade que nunca você viveu. E a Kabbalah é uma ciência que inclui simultaneamente sentimentos dentro de você, ou seja, você mesmo deve mudar, adaptar-se sensualmente, sensivelmente, você tem que sentir isso ao material com o qual você está trabalhando. Então, aos poucos, cada um de nós se acostuma e muda de acordo com aquilo que você vai adaptando, ao qual você vai adaptando. Então, você vai sentir absorver de forma diferente. Esses são estágios, né, muito sérios, longos, de incorporação de uma pessoa na Kabbalah e a Kabbalah na pessoa. Então, essa não é uma ciência comum, que as pessoas deduziram por de suas conclusões técnicas de laboratório, coisa assim, porque essa técnica é dentro de si mesmo. Então, sob a orientação dos cabalistas, as pessoas que estudam isso, que já passaram, já têm um certo entendimento, então você descobre o mundo, descobre a si mesmo, os seus sentimentos, e começa a aplicar esse conhecimento ao mundo que existe ao seu redor. É isso que muda em você. Então você aproxima cada vez mais de si mesmo e começa a sentir algo diferente, a aplicar na sua vida algo diferente. Então você é como uma criancinha, digamos, que sai da creche, que todo mundo ali ele se sentiu encapsulado durante determinado tempo em relação ao grande mundo. Então existem interações completamente diferentes, existem estranhos, existem outras leis que eu vou percebendo devagar, com aquelas testes, aquilo que dá certo, aquilo que não dá certo, aquilo que me traz prazer, aquilo que não me traz prazer. Então é como se você saísse do berçário para o quintal. Então é exatamente isso que a humanidade começa a fazer agora. Bom, ao que interessa aqui, essa live tem a intenção de descobrirmos qual a crença que nos limita. Então, por isso nós resolvemos conversar essa tarde aqui, para saber se eu tenho crença limitante, aqueles pontos cegos, e como eu sei que ela está impedindo de que eu vá adiante. Então, ensina a Pérez, a Nanda Pérez, que as crenças invisíveis que você não percebe, ou os pontos cegos, são as crenças mais nocivas, mais bloqueadoras de resultados, porque elas trabalham em segundo plano, impedindo que você haja como deveria em relação às suas metas. Então você vê o mundo através dessas crenças invisíveis, que são crenças que você não percebe, não vê. Então olha a parte superior do para-brisas do seu carro, por exemplo, e ali parece que o mundo está escuro, né? Porque o vidro filtra tudo que você vê e isso impede que você enxergue outras nuances, outras opções, outras possibilidades de cores, outros resultados, muitas vezes a vida real. E isso que as crenças invisíveis faz conosco. Então, tendo observado durante quase 20 anos o meu próprio comportamento, e o comportamento daqueles que têm crenças limitantes, existem alguns pontos em que todos se identificam e alguns sinais que você pode avaliar em si mesmo, e o processo da mudança, o processo da desprogramação mental começa aqui.
Então vamos ver se a gente identifica alguns desses pontos cegos. Qual desses sintomas, comportamentos, cada um de nós temos? Primeiro deles, você se sente travado e paralisado. Então, exemplo clássico disso é a pessoa que diz, eu sei. Você sabe como fazer, sabe como agir, sabe com quem conversar, com quem tem que falar, faz planos estratégicos, faz metas, ensina os outros, ajuda os outros, mas quando chega a hora de você agir, você não faz. Empurra com a barriga, como diz o ditado, acorda tarde, se arrasta, se atrasa, sente preguiça, dorme, esquece datas importantes. Faz sentido? Então vamos ver se você tem isso aí. A verdade é que parece que não quer, a pessoa não quer e que não precisa, parece que não precisa, mas no fundo você não consegue. Faz sentido? Tem isso com você? Então, essa é uma crença limitante. Postergamento. A segunda é que você começa, mas não termina. Então, ele é parecido com o anterior, mas tem uma vertente um pouco diferente. Porque nesse caso a pessoa se prepara, vai a treinamentos, faz cursos, tem graduação, pós-graduação, volta com gasto total. Mas entra em contato com as outras pessoas, inicia projetos, mas sempre desiste no meio do caminho. Porque na verdade as pessoas já entram no projeto desistindo ou desfocada. Mas para não assumir a sua crença limitadora, porque isso sabota a pessoa, que quase sempre também não é percebida, ele persiste até ter todas as justificativas plausíveis, inventadas, aceitáveis socialmente para desistir. Conhece alguém assim? Ou você assim? Então ele consegue mostrar para si mesmo e para sua família, seus amigos, seus sócios, que não foi adiante, mas a culpa nunca é dele. Faz sentido? Observei muito, muito mesmo. Uma outra crença limitante é na hora de entrar em ação. Então você vai ler, você vai estudar, aprender mais. Essa é a top número 1 em recorrência. Então você cria todas as desculpas para não fazer o que deveria fazer. Por exemplo, fazer um vídeo, vender, entrar em contato com clientes, etc., no plano profissional, mas um belo dia resolve dar um fim nisso. Então você resolve tudo, coloca seu espaço do jeito que queria, que é para não ter desculpas, e senta ali para entrar em ação. E vem a sensação de que falta alguma coisa, ou que você não sabe o suficiente. Então começa a criar histórias mirabolantes de incompetência na sua cabeça, ao invés de partir para ação. Precisa fazer o que ser feito, porque o conteúdo teórico não vai resolver o seu problema na hora. Então o resultado disso é que você fica sem saber de novo por onde começar, porque está cheio de informação, mas não colocou nenhuma em prática, nenhuma informação em prática. Então, no lugar de trabalhar no seu foco, naquilo que é urgente, você vai estudar, ler, assistir vídeo, talvez até iniciar uma nova graduação, mudar de religião, etc. Mas você não faz o que deve ser feito na hora de entrar em ação. Faz sentido? Teve, teve, teve sim. Eu era o oposto disso. Por isso que eu sei isso. Uma outra crença limitante. Vamos ver se você tem.
que a meta aqui é descobrir que se você tem ou não tem esses percalços. Então, acho que o quarto deles, o terceiro, o quinto, não sei, você não divulga a si mesmo. Você não escolhe um nicho. Você não se assume, eu diria. Então, muitos não se expõem nas redes sociais. Eu conheço muitas pessoas assim. Não divulgam para os amigos. Não falam sobre si ou a sua nova área de atuação. E quando alguém pergunta, eles dizem: estou entrando nessa área. Ou não decidi nada ainda. O que está pesquisando o mercado, quando no fundo sabe que está pronto para a ação desejada, mas não faz. Faz sentido? Faz, né? Eu sei. Acho que é o quinto agora. Eu tenho anotado isso aí, eu vou fazer uma apostila referente. Você espera sempre a hora certa, ou aquela oportunidade de ouro. Também é uma sabotagem. É uma crença limitante. Então, apesar de saber que existe público, que você pode lá ter a saúde que você tem, que você queria, ter o relacionamento que você queria, ter a grana que você queria, ter a situação financeira definida, ter o emprego que você gostaria de ter, né? Então, apesar de você saber que existe público, que você tem as ferramentas necessárias, esse perfil ele vive se preparando, se preparando. Então se prepara novamente, porque acha que nunca é a hora certa de agir. Então sonha, fantasia, alguém lhe abrindo as portas, reconhecendo a sua genialidade, a sua competência, sem nunca ter se mostrado ou aberto a boca sobre ele, quem é ele, o que ele sabe fazer, o que ele quer, etc. Então, pessoas nessa situação ele criam uma história muito doida na cabeça, dizendo que existe uma única oportunidade esperando por eles e que deve esperar isso. É a síndrome das princesas do conto de fada. Ou seja, falta aí pé no chão. Ele está preparadíssimo, ele tem público, ele tem alguém que o quer, mas ele não se mostra. Essa pessoa ela vive esperando, esperando. E de tanto esperar, muitas vezes já se deu conta que perdeu inúmeras oportunidades na vida. Porque, afinal de contas, as oportunidades, elas estão aí. Agora mesmo, todos os dias, todas as horas. É você que faz essa oportunidade, cria essa oportunidade. Uma outra limitação também é você espera chegar no limiar da dor. Aquele tipo de pessoa que consegue resolver tudo, mas só age quando vê que não tem mais jeito ou que chegou no cúmulo do desespero. Ela tem que tomar uma atitude. Então, esse é um padrão profundo de crença que está relacionado com urgência, emergência. Então, ele empurra com a barriga também o quanto pode e tem todos os motivos, desculpa, para não agir. Mas a verdade é que está vendo tudo desgringolar, aí, como diz, ladeira abaixo, mas sente que não pode agir porque ele só age quando chega no limite mesmo, quando não há mais possibilidade de empurrar com a barriga. Então é um perfil interessante porque parece que tem muita dor para começar a tomar atitude. Então normalmente as pessoas associam o sucesso a muito trabalho e quando percebem e que tem que trabalhar muito, muitas vezes ficam até doentes para não entrar em ação. Né? É um absurdo total. Mas quando faltam todas as alternativas, não tem mais saída, ele bateu com a cara no barranco, as cobranças estão à porta, quando estão perto de perderem tudo, aí sim. Aí eles dão um jeito e resolve tudo de uma vez, porque a capacidade estava lá dormitando todo o tempo.
Compreende? Faz sentido isso? Então procurem em vocês mesmos. Depois eu passar isso a limpo, vou fornecer para todos. E aí, o que mais que poderia falar sobre isso? Já fomos, acho que 5 ou 6 itens que, na verdade, destrói a pessoa. Destrói a pessoa do ponto de vista da saúde, destrói a pessoa do ponto de vista do suprimento, destrói a pessoa do ponto de vista de relacionamentos, de ocupação humana. Então são coisas que eu recomendo que todos prestem atenção nisso, porque pelo menos um dentre todos isso nós somos portadores. Então uma outra você diz que não está pronto e se sente seguro, inseguro, sempre. Então milhares de pessoas no mundo perdem oportunidades porque não se sentem seguras. O que a gente precisa entender é que sentir-se inseguro é uma emoção e não um fato. Sentir-se seguro não faz você um melhor cidadão, pronto para tudo. Portanto, segurança é apenas um sentimento que provém de uma emoção. Então, sentir-se inseguro é apenas fruto de um pensamento emotizado que, de tão repetitivo, se tornou uma crença e que sabota o ser humano, sabota você. Então, se você tem uma educação muito rígida, pais exigentes, críticos, possivelmente aprendeu alguma crença com eles. E o fruto dessa crença interna é o comportamento de sempre dizer ou sentir-se que nunca estou pronto, né? A famosa sensação de sempre faltar algo para agir. Então você muitas vezes se torna, em decorrência disso, um perfeccionista, uma pessoa que tem dificuldade de delegar tarefas. Por exemplo, ele quer um centrador, ele é assim, digamos, um egocêntrico. Ele concentra tudo em si mesmo, ainda que seja para dizer um A, vírgula, ele concentra nele. Tem dificuldade de passar para outros, confiar uma tarefa exatamente qualquer para outro. Eu tive, estou desprendendo, estou aprendendo isso. Uma outra ainda. Deixa eu tomar um gole d'água. Vê a mesma história se repetindo durante anos e a cada certo tempo. Então, se você observar bem, várias coisas na nossa vida, elas se repetem. Como algumas discussões, algumas alegrias, alguns padrões comportamentais, pessoas com determinado perfis que nós atraímos sempre, às vezes é para nossa derrota, mas a gente sempre atrai e aquilo, hoje você fala, não quero mais isso. Daqui a pouco tempo está acontecendo novamente. Qual é o padrão que é recorrente e vem se repetindo na sua vida? Identifique o que sempre repete que você não gostaria que repetisse. Que tipo de pessoa não aprende com os erros? E eu respondo, são as pessoas que têm crenças limitantes sobre a situação, porque a crença obriga a se comportar e atrair aquele mesmo erro a cada certo tempo. Por isso que ela é recorrente na sua vida. Então o comportamento ele não mente, porque coisas ruins acontecem e nós não conseguimos mudar, não conseguimos nos precaver para que aquilo não aconteça mais. É uma crença recorrente aí. Por que nós insistimos na mesma história, nos mesmos erros, nos mesmos trilhos da nossa vida? As crenças, elas determinam os nossos comportamentos, as nossas ações práticas. Ações automáticas estão profundamente movidas
por crenças invisíveis, que nós não percebemos. As pessoas com as quais nós tratamos, muitas vezes elas percebem que você está se auto-sabotando e que aquele comportamento é sempre repetitivo. É por isso que apenas o saber o que é certo não funciona. Você precisa aprender a lidar com a mola mestra, digamos, que rege os padrões de fracasso muitas vezes. Caso contrário, será sempre na tua vida o mesmo disco tocando na sua vitrola. Aquele mesmo disco. As pessoas mudam, as pessoas conseguem chegar nos seus objetivos e você fica patinando naquela mesma história, sempre cometendo aquele mesmo erro invisível, porque você não consegue por si só, com sua consciência, dar um fim naquilo. E então, que desculpa você dá para não ter resultados? Essa resposta é uma pista. O que é que você está fazendo que dá resultado contrário àquilo que você muitas vezes conscientemente deseja, mas inconscientemente você não consegue desejar? Padrões de fracasso muitas vezes. Então, saber o que fazer é menos importante do que o que você acredita sobre o que deve fazer. Compreenderam? Saber o que fazer é menos importante do que o que você acredita sobre o que você pode fazer. Uma das frases mais importantes de Brian Tracy, que eu amo, é a que diz: se você quiser ser alguém incrível na carreira e nos negócios, seja primeiramente incrível no seu autodesenvolvimento. Por isso, os nossos encontros aqui, o nosso projeto, tem justamente esta meta: o seu autodesenvolvimento, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano, capaz de levar você a uma outra vida que não aquela que você muitas vezes está levando e que não gostaria de permanecer nela. Então não adianta o número de cursos que você tenha, ou o número de livros que você leia, a sua formação acadêmica. A verdade é que se você ainda não se disponibilizou para mudar suas crenças transparentes ou pontos cegos, que você não percebe de forma profunda, esses comportamentos continuarão aí, como diabinhos, entre aspas, colocando lenha e fogo para aquecer os velhos comportamentos, os velhos hábitos, os velhos padrões sabotadores que você tem. Então, tente identificar a sua mente com algumas desses acontecimentos, desses padrões que eu falei, e provavelmente você tenha tudo aí para modificar tais padrões. Porque esses padrões são comportamentos completamente desalinhados com aquilo que dizemos que queremos e que sonhamos ter ou ser. Então se diz, eu quero, eu vou, mas não age de acordo. Isso me parece insano, e é insano, né? Então presta atenção. As crenças e o cérebro são duas coisas maravilhosas. São partes de um mesmo sistema. As crenças são como os aplicativos para facilitar o uso de todo o seu sistema. Aquele sistema operacional que resolve, que acontece. O que você precisa entender é que, conforme os sistemas ficam obsoletos, os aplicativos também ficam. E as crenças também. Muitas vezes um grande princípio que era no passado, hoje é simplesmente um símbolo sabotador, um símbolo limitante que você carrega. As crenças foram positivas um dia, pode estar sendo prejudicial nesse momento da sua vida. Então há necessidade de meditar sobre isso, né? Trabalhar isso. Por isso é necessário que você averigue sempre o seu sistema de aplicativos e crenças, porque muitas vezes um aplicativo ultrapassado, assim como as crenças, pode travar todo o sistema e, quem sabe, até
todo aparelho e você não aconteça nessa sociedade, naquilo que é seu desejo de vida, seu projeto, seu projeto de vida mesmo, a sua projeção nessa vida, né? Então, no meu treinamento DERPAN, lá completo, eu ensino aos meus alunos a sua consciência de forma profunda, como simples passos diretos, e eles encontram a exata crença que lhes atrapalha naquele momento da vida. Então, quando a crença muda, o comportamento muda. Você passa a ser aquela crença. Não é depois, nem na semana que vem, nem no ano que vem. É agora, é na hora isso, é no momento que você recebe isso. Então, isso que eu queria passar para vocês hoje. Então, entenderam, né? Faz sentido para vocês? Faz sentido? Eu sei, faz. Então, isso é que muda você por dentro.